A Terra começou sua história como um planeta violento e inóspito, mas mesmo em seu estado primitivo, os processos que moldariam o futuro já estavam em andamento. Durante o Adiano, a atividade vulcânica extrema dominava a superfície, e bombardeios constantes de asteroides e cometas traziam novos elementos para o planeta. Esses impactos carregavam não apenas minerais, mas também compostos voláteis que enriqueceram a atmosfera primitiva e contribuíram para a formação de oceanos e depósitos minerais que se tornariam essenciais no futuro. Os primeiros milhões de anos da Terra também foram marcados pelo intenso calor interno gerado pela diferenciação dos elementos. À medida que o núcleo de ferro-níquel se formava, a crosta e o manto se estabilizavam. Esse processo de diferenciação teve uma importância crucial, pois foi durante essa fase que a Terra adquiriu o campo magnético que a protege até hoje da radiação solar e de partículas cósmicas. Sem essa barreira, o planeta teria perdido sua atmosfera para o espaço, como aconteceu com Marte, e a vida como a conhecemos, talvez nunca tivesse surgido. A formação da Lua trouxe uma estabilidade adicional, além de influenciar as marés que, por sua vez, criaram ambientes variados para o desenvolvimento da vida. A presença da Lua estabilizou a inclinação axial da Terra. Essa estabilidade ajudou a manter um clima relativamente previsível ao longo das eras, com ciclos de glaciações e períodos de aquecimento que moldaram a história geológica e biológica. A formação dos primeiros oceanos deu início a um ciclo hidrológico primitivo, onde as chuvas e o escoamento da água começaram a erodir rochas e a transportar minerais, ajudando a criar sedimentos que se acumulariam e formariam as primeiras estruturas geológicas, como camadas de arenito e calcário. Durante o Arqueano, entre 4 e 2,5 bilhões de anos atrás, a Terra começou a experimentar mudanças drásticas em sua superfície. O calor interno gerado pela radioatividade e pela pressão continuava a moldar o manto, criando zonas de subducção e elevando cadeias de montanhas. Nesse período, as placas tectônicas estavam começando a se mover, dando origem aos primeiros continentes. Esses continentes eram muito diferentes dos atuais. Eram pequenos e estavam frequentemente se fragmentando e se fundindo devido à atividade tectônica constante. O ambiente marinho também estava passando por mudanças significativas. Compostos químicos nos oceanos interagiam com a luz solar, criando condições para a formação de moléculas complexas. Acredita-se que reações químicas nesses oceanos primitivos deram origem aos primeiros organismos vivos, como microfósseis de procariotos. Esses organismos possuíam uma diversidade impressionante de formas e funções, adaptando-se a uma ampla gama de ambientes, incluindo aqueles com condições extremas, como fontes hidrotermais. Quando as cianobactérias evoluíram e começaram a realizar fotossíntese, a atmosfera da Terra começou a mudar drasticamente. Antes desse período, o planeta tinha uma atmosfera rica em dióxido de carbono, metano e amônia, mas com a liberação de oxigênio, novas reações químicas ocorreram. Esse oxigênio reagiu com o ferro dissolvido nos oceanos, formando vastos depósitos de ferro que podem ser encontrados em formações ferríferas no mundo todo. Esse período, chamado de Grande Evento de Oxigenação, não apenas alterou a atmosfera, mas também provocou uma extinção em massa das formas de vida que não podiam sobreviver em um ambiente oxigenado. No entanto, essa transformação abriu caminho para organismos que podiam utilizar oxigênio em processos metabólicos, permitindo um uso mais eficiente de energia e possibilitando a evolução de formas de vida mais complexas. No Proterozoico, os primeiros organismos multicelulares começaram a surgir. Essas formas de vida desenvolveram estruturas cada vez mais complexas como tecidos e órgãos, e foram diversificando suas funções, estabelecendo a base para a diversidade que veríamos mais tarde. Durante esse período, a Terra passou por várias eras glaciais, conhecidas como Terra-bola de neve, quando o planeta foi coberto quase inteiramente por gelo. Esse congelamento extremo limitou a diversidade biológica, mas também preparou o terreno para explosões evolutivas. À medida que o gelo recuava, a vida se diversificou rapidamente durante o período cambriano, marcando o início da Era Paleozoica. Essa explosão cambriana viu o surgimento de uma enorme variedade de formas de vida, incluindo os primeiros artrópodes, moluscos e vertebrados. Os oceanos fervilhavam com novas criaturas e a biodiversidade atingia novos picos. No final do Paleozoico, plantas e animais começaram a colonizar a Terra, e os continentes se reuniram para formar o supercontinente Pangeia. Esse movimento tectônico afetou o clima global, provocando secas e mudanças na temperatura, o que contribuiu para a extinção do Permiano Triássico, a maior extinção em massa da história.
Com o surgimento dos dinossauros e a subsequente era mesozoica, a vida atingiu novos patamares de especialização e adaptação. A era mesozoica também foi caracterizada pela divisão de Pangeia, que criou oceanos e mares rasos onde a vida marinha prosperava. Dinossauros, pterossauros e répteis marinhos dominaram seus respectivos nichos, até que no final do Cretáceo, outro evento de extinção em massa, provavelmente causado por um impacto de asteroide, eliminou cerca de 75% das espécies. Na era Cenozoica, a Terra foi transformada pela evolução dos mamíferos e pelo surgimento dos primeiros hominídeos. Durante milhões de anos, esses ancestrais evoluíram e se adaptaram a diferentes ambientes, dando origem ao Homo sapiens. A habilidade dos humanos de manipular o fogo, fabricar ferramentas e, eventualmente, desenvolver agricultura e sociedades complexas permitiu que moldassem a Terra de maneiras nunca antes vistas. O planeta em um estado de fusão parcial nos primeiros milhões de anos. Esse período é chamado de Adiano, uma época infernal, onde temperaturas extremas e bombardeios de asteroides eram comuns. Foi essa energia interna que permitiu a diferenciação em camadas. O ferro e o níquel se acumularam no núcleo, criando um campo magnético, o que seria crucial para proteger o planeta de partículas solares perigosas no futuro. Quando a Terra estava no início de sua formação, a Lua surgiu a partir do impacto com Teia. O material ejetado formou um anel em torno da Terra, que logo se fundiu em um único corpo celeste, a Lua. Esse impacto também alterou a inclinação da Terra, estabelecendo as bases para a criação das estações do ano. A gravidade da Lua passou a influenciar diretamente as marés, o que desempenhou um papel importante na evolução da vida, pois a movimentação constante da água entre terra e mar criou novos habitats e pressões seletivas. Enquanto isso, a Terra começou a esfriar e a crosta sólida se formou. Mas mesmo essa superfície jovem ainda era incandescente, com vulcões ativos emitindo gases, incluindo vapor d'água. Com o resfriamento gradual, o vapor condensou e formou os primeiros oceanos. Esses oceanos primitivos eram bastante diferentes dos atuais, sendo mais quentes e com altos níveis de minerais dissolvidos, criando condições favoráveis ao surgimento de compostos orgânicos. Os cientistas acreditam que o surgimento das primeiras formas de vida possa ter ocorrido em regiões hidrotermais, onde a energia geotérmica fornecia um ambiente propício para reações químicas complexas. A evolução química nesses oceanos acabou levando ao surgimento das primeiras células, conhecidas como procariotos. Essas formas de vida eram extremamente simples, mas representavam um marco importante na história da Terra. Com o tempo, esses seres começaram a realizar fotossíntese. As cianobactérias, em particular, liberavam oxigênio como subproduto, o que transformou a composição da atmosfera drasticamente. Esse processo, chamado de Grande Evento de Oxigenação, criou um ambiente propício para a evolução de organismos que utilizavam oxigênio para produzir energia de maneira mais eficiente. À medida que a atmosfera mudava, a tectônica de placas reorganizava a crosta terrestre. O movimento das placas fez com que massas continentais se unissem para formar supercontinentes como Rodínia e mais tarde Pangeia. Esses supercontinentes resultaram na criação de montanhas e mares interiores, alterando padrões climáticos e a distribuição de espécies. As eras glaciais foram comuns durante essas épocas, e os períodos de aquecimento subsequentes levaram a eventos de extinção em massa e a um impulso na evolução da biodiversidade. Os eventos de extinção em massa marcaram os períodos de transição na história da Terra. A extinção no final do Permiano foi causada por erupções vulcânicas que liberaram grandes quantidades de dióxido de carbono e metano na atmosfera, criando um efeito estufa que levou ao aquecimento global. Esse evento eliminou uma vasta quantidade de vida marinha e terrestre, mas também abriu caminho para novas formas de vida. Após essa extinção, a Terra testemunhou a ascensão dos dinossauros durante a Era Mesozoica. Essas criaturas dominaram o planeta por mais de 160 milhões de anos, até que outra extinção em massa, provocada pelo impacto de um grande asteroide, acabou com a Era dos Dinossauros. Essa última extinção deu lugar à Era Cenozoica, também conhecida como a Era dos Mamíferos. Durante esse período, os mamíferos se diversificaram e ocuparam nichos ecológicos deixados vagos pelos dinossauros. Foi também nessa era que surgiram os primeiros primatas, evoluindo ao longo de milhões de anos até o surgimento do Homo sapiens. A evolução dos humanos representa apenas uma fração minúscula na linha do tempo da Terra, mas os impactos causados por nossa espécie são vastos e transformadores. A agricultura, a revolução industrial e o avanço tecnológico permitiram que moldássemos o ambiente de formas que nenhum outro ser havia feito.
Hoje estamos em um período em que a Terra enfrenta desafios ecológicos significativos. Mudanças climáticas, perda de biodiversidade e a degradação de ecossistemas são problemas que foram amplificados pela atividade humana. O conhecimento da evolução da Terra nos dá uma perspectiva valiosa sobre nossa responsabilidade de preservar este planeta. Afinal, a Terra é um sistema dinâmico e resiliente, mas também vulnerável às nossas ações. Esses detalhes extras enriquecem a compreensão dos processos que moldaram nosso planeta. Se precisar de mais algum ponto aprofundado ou algum ajuste para atingir a duração de leitura desejada, posso expandir ainda mais. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos e uma história repleta de transformações. No início, era um planeta hostil, dominado por calor extremo, atividade vulcânica intensa e bombardeios frequentes de asteroides. Esse período é conhecido como Adiano, uma era onde a Terra, formada a partir de poeira cósmica e rochas em órbita ao redor do jovem Sol, sofreu intensos impactos que aumentaram sua temperatura. Esse calor inicial, aliado ao decaimento de elementos radioativos, permitiu que o planeta se mantivesse parcialmente em fusão. Com o tempo, a Terra começou a se diferenciar, formando camadas internas, um núcleo denso composto de ferro e níquel, um manto quente e viscoso e uma crosta externa. A formação de um núcleo metálico permitiu o surgimento do campo magnético da Terra, que protege a atmosfera dos ventos solares. Essa proteção foi essencial para reter gases ao redor do planeta e, eventualmente, possibilitar a formação de uma atmosfera e, mais tarde, de oceanos. Outro evento crucial foi a colisão entre a Terra e um protoplaneta do tamanho de Marte, chamado Theia. O impacto foi tão grande que ejetou uma enorme quantidade de material para o espaço, que mais tarde se aglomerou e formou a Lua. Além de influenciar as marés e estabilizar a inclinação da Terra, a Lua trouxe uma estabilidade climática essencial para o desenvolvimento futuro da vida. À medida que a Terra esfriava, o vapor de água na atmosfera se condensou, formando os primeiros oceanos. Acredita-se que a água tenha vindo de cometas que impactaram o planeta, ou que tenha se formado a partir de reações químicas no manto. Independentemente da origem, a presença de água líquida foi um marco crucial, criando ambientes favoráveis para o surgimento de vida. Durante a Era Arquiana, cerca de 4 a 2,5 bilhões de anos atrás, a Terra já apresentava uma superfície sólida e oceanos primitivos. Os primeiros continentes começaram a se formar através de processos tectônicos, que criaram montanhas e depressões. Nos oceanos, as condições eram propícias para a formação de compostos orgânicos, que se combinaram para formar as primeiras células. Essas células primitivas, chamadas procariotos, eram micro-organismos que se adaptaram a condições extremas. Entre eles, as cianobactérias desempenharam um papel crucial ao realizar fotossíntese e liberar oxigênio na atmosfera. Esse processo de fotossíntese iniciou o grande evento de oxigenação, onde o oxigênio liberado pelas cianobactérias começou a se acumular na atmosfera. A princípio, o oxigênio se combinou com o ferro dissolvido nos oceanos, formando depósitos de ferro que hoje são importantes recursos minerais. Com o tempo, o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, alterando drasticamente a química do planeta e permitindo o surgimento de organismos aeróbicos, que utilizam o oxigênio para gerar energia de maneira eficiente. No Proterozoico, há aproximadamente 2,5 bilhões a 541 milhões de anos, a Terra viu o surgimento das primeiras formas de vida multicelular. Esses organismos começaram a desenvolver estruturas cada vez mais complexas e diversificadas, como tecidos especializados e formas de reprodução mais sofisticadas. Foi nesse período que ocorreram várias eras glaciais extremas, conhecidas como Terra-bola de neve, quando o planeta ficou quase inteiramente coberto de gelo. Embora desafiadoras, essas eras prepararam o terreno para a explosão de diversidade biológica que viria a seguir. Com o recuo das geleiras, a Terra entrou no período Cambriano, marcando o início da Era Paleozoica. A chamada explosão cambriana deu origem a uma diversidade incrível de formas de vida nos oceanos, incluindo os primeiros artrópodes, moluscos e vertebrados. Essa diversificação criou novos nichos ecológicos e acelerou o processo evolutivo. Mais tarde, organismos começaram a colonizar a Terra, dando início à formação de ecossistemas terrestres. Durante o final do Paleozoico, os continentes se uniram para formar o supercontinente Pangeia, criando vastas cadeias de montanhas e desertos, além de alterar o clima global. A união de Pangeia teve implicações significativas para o clima e para a vida. A redução de habitats costeiros levou à competição entre espécies e à adaptação para novos ambientes.
No final do Permiano, a atividade vulcânica intensa liberou grandes quantidades de gases na atmosfera, o que aumentou as temperaturas e causou a extinção do Permiano Triássico, a maior de todas, eliminando cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das terrestres. Após essa extinção, a Era Mesozoica trouxe a ascensão dos dinossauros, que dominaram o planeta por mais de 160 milhões de anos. Durante essa era, Pangeia se fragmentou, e novos oceanos surgiram. Esses mares rasos eram ideais para a vida marinha e permitiram o surgimento de novas formas de vida. Os dinossauros se diversificaram, ocupando nichos terrestres e aéreos, enquanto répteis marinhos como os ictiossauros e plesiosauros prosperavam nos oceanos. No final do Cretáceo, um asteroide atingiu a Terra, provocando uma extinção em massa que dizimou os dinossauros e abriu caminho para a ascensão dos mamíferos. A Era Cenozoica, que se iniciou há cerca de 66 milhões de anos, é conhecida como a Era dos Mamíferos. Com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos passaram a se diversificar e ocupar diferentes nichos. Primatas evoluíram em várias linhagens, incluindo aquela que daria origem aos humanos. Durante milhões de anos, nossos ancestrais foram se adaptando, desenvolvendo características que os diferenciavam de outros animais. O Homo sapiens, nossa espécie, surgiu há aproximadamente 300 mil anos e se destacou pelo uso de ferramentas, linguagem e pela capacidade de adaptação. Ao longo das últimas dezenas de milhares de anos, os humanos alteraram drasticamente a paisagem terrestre. A agricultura permitiu o estabelecimento de civilizações, e a Revolução Industrial impulsionou avanços tecnológicos que transformaram o mundo. No entanto, esse desenvolvimento trouxe consequências ambientais graves, como a mudança climática, a poluição e a perda de biodiversidade. Hoje, a Terra continua a mudar, com ciclos naturais de glaciação e aquecimento que são influenciados pela atividade humana. A evolução da Terra nos ensina sobre a resiliência do planeta e sobre a importância de agir com responsabilidade para preservar nosso lar. A história da Terra é uma prova de que ela está sempre em evolução, e que cada mudança traz novas oportunidades e desafios. Entender essa evolução é fundamental para enfrentarmos o futuro de maneira consciente e sustentável.